Boa noite, meus irmãos. Como Deus é bom. Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 49. Salmo 49. A palavra de Deus diz assim: povos todos, escutai, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquece, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, e sua glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando fez o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Eu gosto muito dessa parte aqui, que diz assim, versículo 8. Versículo 8 diz: pois a redenção da alma deles é caríssima. A redenção da nossa alma é caríssima. E hoje nós estamos aqui para celebrar o único que pôde redimir a nossa alma com o preço do seu próprio sangue. É pelo sangue de Jesus, é por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Oh Deus amado, teu sangue, Senhor, teu sangue, vamos declarar: teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço sua voz, Senhor. O preço foi muito alto, sangue do Filho de Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai.
chegar, somente pelo sangue. Diga bem alto. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Do início, teu sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. diga alvo mais que a neve. Mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Diga mais uma vez, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Diga, eu sou livre.
além do teu sangue, Senhor. Nada além do sangue, Jesus. Glórias ao Senhor. Obrigado, Deus. Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Nada nos faz mais alvos, mais alvejados que o sangue de Jesus. Brancos, puros, purificados. Oh Senhor, porque a tua redenção foi caríssima, caríssima. Oh Deus Santo. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só amor. Vamos declarar? Um só Deus e um só Senhor. Cantemos. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado, um povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Mais uma vez, um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado, povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis no amor de Deus, o nosso Pai. Não há fome, nem a fome ou a nudez ou perigo algum, nem tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita,
se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Pode continuar, pode continuar. Alguém aqui conhece essas canções? Poucos conhecem, né? Poucos conhecem. Vamos desde o início, desde o início. Isso. Um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Aleluia, um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, nada pode nos separar, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome, a angústia, ou perigo algum, nem a tribulação, nem a tribulação ou a angústia podem separar, nada pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. O teclado, povo escolhido, povo escolhido, geração eleita, pra se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Nada pode nos separar deste amor tão glorioso, tão maravilhoso, tão incomparável é o amor do nosso Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Magnífico é o nome do Senhor. Oh Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua obra magnífica, tua obra gloriosa, tua obra incomparável. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor incomparável, Senhor. Tão incomparável és, Senhor. E tão insondável teu amor.
Obrigado, ó Deus. Tu és incomparável, Senhor. Tu és incomparável. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. É incomparável estar na presença dEle, estar diante dEle. Você abrir a Bíblia, não sente. Diga para o seu irmão assim: estamos aqui por causa do sangue de Jesus. Fale isso para o seu irmão. Só por causa do sangue. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Versículo 33, Mateus 13, 33.
somente o versículo 33, a parábola do fermento. Está escrito assim: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Só que, feche os seus olhos. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Teu Espírito esclarece para nós a Tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, pelas palavras de vida que o Senhor tem para nós. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Te adoramos e glorificamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Antes de participar da mesa, a única exigência que temos como Igreja de Jesus é fazer um autoexame, avaliar a nossa própria vida, avaliar a nossa própria condição e assim comer do corpo e tomar do sangue. É necessário fazer um autoexame. Então nós vamos fazer um autoexame diante dessa parábola tão pequena, tão simples, e há um motivo de ser simples, há um motivo de ser pequena. O Senhor Jesus, você vê que a parábola da mostarda também são 2 versículos, está aí no versículo 31 e 32, elas são consideradas parábolas gêmeas, elas têm propósitos semelhantes, esclarecer ao povo a respeito do reino de Deus, demonstrar as características do reino de Deus, o caráter do reino de Deus, como se dá a atuação do reino nas nossas vidas. Lê comigo, por favor, o versículo 31, a parábola do grão de mostarda, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. É muito interessante ver a mostarda, né? O grãozinho de mostarda. Se você já foi a alguma loja de produtos naturais, provavelmente você já deve ter visto o grão de mostarda. É bem pequeno e, mesmo sendo minúsculo a semente, o grão, a hortaliça, a mostarda, ela se torna uma árvore, muito diferente das hortaliças que nós estamos acostumados, né? São plantinhas rasteiras, bem pequenas, ali não se pode... O pássaro não se aproxima de um coentro para se aninhar. Na mostarda, no pé de mostarda, ele pode fazer o seu ninho. O pássaro pode fazer um ninho. Então, é para que a gente perceba, de fato, Jesus estava querendo demonstrar algo aqui muito importante. Por que a parábola é semelhante a do fermento? E aqui eu quero só te situar no seguinte: nem tudo na Bíblia representa coisas negativas. Nós já ouvimos falar sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, ele está falando usando o fermento, usando o levedo, que nada mais é do que a própria massa, o próprio trigo, a farinha fermentada, alguns dizem até mesmo apodrecida, estragada, mas só que ela tem funções muito importantes, principalmente para uma padaria, né? O padeiro sabe muito bem a importância do fermento na massa. Sem o fermento, o pão fica minúsculo, aquele pãozinho fica bem pequenininho. E o levedo aqui,
o fermento aqui é tratado de forma positiva. Então, só porque você é preciso separar as duas coisas. Há elementos no texto bíblico, há expressões do texto bíblico que ora são usados de forma positiva, ora são usados de forma negativa. Uma delas é o fermento. Nós precisamos considerar aqui 3 pontos que são cruciais para o nosso autoexame. Primeiro ponto qual a extensão de atuação do fermento? Qual o tempo de ação do fermento? E como ele faz a massa ficar? Ou seja, qual a aparência após a atuação do fermento na massa? Então são 3 pontos, são fundamentais. Nós precisamos ver aqui, só para fins de conhecimento mesmo, essa medida aqui, a mulher tomou uma medida e escondeu, vamos ler mais uma vez aqui. Uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, uma porção de fermento, ela escondeu em 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas de farinha, uma medida, são 13 litros. Compreende? 13 litros. Então são 39 litros. Ela usou uma medidazinha minúscula de fermento e colocou em 39 litros de farinha. É bastante coisa. É bastante coisa. Elas usavam aquelas talhas, né, para colocar, as mulheres principalmente usavam aquelas talhas para estocar a farinha. Então provavelmente ela deve ter colocado lá no fundinho da talha, ela colocou essa farinha, ela colocou esse fermento e lançou essas 3 medidas, esses 39 litros de farinha. A medida é litros aqui, eu não consegui achar uma outra medida aqui com relação a quilo. Deixa eu ver se está aqui. Não cheguei a anotar não, sobre o quilo, mas não tem problema. Você entende que é uma quantidade minúscula de fermento para uma quantidade muito grande de farinha. O que significa isso? Primeiro ponto, ela atinge, o fermento atinge, a farinha atinge, ou seja, o reino de Deus atinge todas as áreas da nossa vida. Um pouquinho do reino, a presença do reino, o reino começa pequeno, como o fermento. Ele é uma medida pequena, é um grão pequeno, mas ele cresce nas nossas vidas e precisa atingir todas as áreas da nossa vida. Jesus estava falando isso de uma forma assim, uma visão mais ampla. Ele estava falando isso a respeito do reino de Deus no decorrer do tempo, no decorrer da história. O evangelho, ele se espalhou, ele foi pregado e cresceu e começou a partir de Jesus, começou a partir do Filho de Deus. A igreja se estabelece na ressurreição de Jesus, no derramar do seu Espírito, na atuação do Filho de Deus, na sua morte e ressurreição. E por conta dessa pequena levedura, essa pequena atuação do Filho de Deus, que foi localizada, foi local. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, quando a gente fala assim, olha, a gente não pode ficar inventando coisas na igreja. Nós temos fundamentos, nós temos bases bíblicas para estabelecer a igreja de uma forma muito ordenada. Deus ordenou uma forma. Cristo tem padrões para a igreja. Cristo tem modelos para a igreja. O apóstolo Paulo só ratifica aquilo que Cristo já tinha dito.
O autor aos Hebreus ratifica quando ele diz que o culto, a proclamação pública, ela tem que ter reverência e santo temor. Estar na casa de Deus, estar no santuário, cultuar a Deus, ser igreja de Cristo, com a congregação em adoração a Cristo, é necessário que tenhamos reverência e santo temor. Isso é necessário. O apóstolo Paulo diz ordem e decência. Jesus sempre amou estar na igreja. E a igreja dos tempos de Jesus, que eram as sinagogas dos judeus, eram locais de ordem. Não eram lugares de bagunças. O povo ia até o templo louvando com júbilo, mas quando eles chegavam no templo, havia um temor, havia um quebrantamento. E não é por causa disso que nós não podemos celebrar. O autor aos Hebreus diz: entrai confiadamente, com toda alegria nós podemos celebrar dentro desse lugar, dentro do santo lugar, mas com temor. Nós não podemos ultrapassar limites. Nós não podemos fazer o que queremos aqui. Jesus disse para os seus discípulos: vocês farão coisas maiores. E exatamente, tem muita ligação com a parábola aqui do fermento e a parábola da mostarda. Coisas maiores não significa que a gente ia começar a inventar, não. Jesus falou: vocês farão coisas maiores, porque os seus discípulos, eles iam atuar fora de Jerusalém, fora dos judeus, ia extrapolar os judeus. Tanto que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Pedro entrou na casa de gentios, Cornélio. Pedro entra na casa de Cornélio, ou seja, o evangelho não ia ficar limitado à Palestina, e o próprio Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo. É isso que são coisas maiores. É porque o reino de Deus, a mensagem do evangelho se propagaria, seria proclamada em todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foram por toda a Judéia, Samaria, os povos gentílicos. E você vê que em Apocalipse já são 7 igrejas da Ásia. João já estava proclamando a respeito de Jesus para igrejas da Ásia. Não eram mais judeus. Isso significa que isso são as coisas maiores. É porque isso é o evangelho. Ele precisa crescer, ele precisa atuar, ele é proclamado em todo o mundo. E ele está sendo proclamado. A igreja da China, uma das igrejas mais perseguidas nos dias de hoje, muitas pessoas, muitos cristãos estão sendo mortos, quem sabe até mesmo agora na China. A igreja da China é uma das maiores igrejas que tem. Aí você pensa assim: mas como a gente não ouve falar da igreja da China? Não se pode ouvir. Eles se reúnem em subsolos. Eles se reúnem em espaços totalmente confinados, em ambientes confinados. Grupos pequenos se reúnem. É a igreja de Cristo se reunindo, porque há muita perseguição na República. Ou melhor, por conta do Partido Comunista Chinês. A morte. Não entra evangelho na China. Pelo menos diante do governo. Mas o reino de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja não consegue, o inferno não consegue colocar uma porta na igreja e fechar a porta da igreja. O diabo não consegue fazer isso. E por mais que tente, por mais que haja mortes, você já deve ter ouvido falar isso, é uma frase muito utilizada, principalmente pelos reformadores: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. É a semente da igreja. Quando há martírio, quando pessoas morrem por causa do evangelho, parece que aí começa-se a se proclamar com mais vigor ainda. O Espírito começa a se manifestar de forma mais intensa ainda. É isso que significa. Isso eu estou falando de uma forma macro. Agora, nas nossas vidas,
na minha vida, na sua vida. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, os decretos de Jesus, eles têm tomado vulto na nossa vida? Eles têm atingido todas as áreas da nossa vida, ou só uma parte da nossa vida tem sido atingida? Ou todas as medidas da nossa vida são atingidas, ou todas as áreas são atingidas, ou só uma parte, só uma medida? O reino de Deus tem atuado em todas as áreas da sua vida, pessoal, profissional, sexual, emocional, congregacional. Deus tem sido o Senhor na tua vida e você reconhece a importância de estar no meio do corpo de Cristo. Você reconhece a importância de estar aqui e celebrar o Senhor Jesus, e celebrar a mesa do Senhor, e celebrar a sua morte, seu sacrifício e sua ressurreição. O bispo Roberto, ele tinha uma questão muito interessante, porque muitas pessoas achavam que o bispo Roberto era um padre disfarçado. Algumas pessoas pensavam, esse bispo é um católico disfarçado. Já começa por isso aqui. Um colarinho. Mas só que o colarinho vem muito, muito antes de Roma e de uma série de questões dos dogmas romanos. Não tem muita questão sobre isso. Mas o bispo Roberto falava sobre quaresma. Se você falar para um cristão atualmente sobre quaresma, ele vai falar assim, e você é católico? Não. O reverendo Hermes Maia, eu acho que Maier, acho que é Hermes Maia. Depois eu posso falar melhor para você, porque é um nome difícil. Trava a minha língua quando eu falo o nome dele. Ele falou uma coisa muito interessante. Quando foi feita a reforma protestante, e muitos pontos são importantes na reforma, muitas coisas eram fora do texto bíblico, fora da direção da palavra de Deus, estavam fora do Evangelho, fora da palavra de Deus. E muitas coisas, muitas teses que foram lançadas, principalmente por Lutero, estavam de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. E por causa disso houve a reforma que cortou coisas. E a gente está falando de cortes, né? A gente tem falado sobre cortes que nos fazem crescer. E isso é muito interessante. A reforma são cortes. A vida cristã são cortes. João 15, você vai viver cortes o tempo todo na sua vida, até o dia do Senhor. Até o dia que nós recebemos o corpo glorificado. Até esse dia nós vamos precisar ser podados, cortados o tempo inteiro. E o reverendo Hermes ele falou uma coisa interessante. Ele falou que às vezes a gente lava a criança. Antigamente se lavava a criança na bacia. E as famílias antigas tinham 4, 5, 6 filhos. O primeiro filho tomava banho, a água já começava a ficar escura. Só que era usada aquela mesma água ali para dar o banho nos 6. E o último, que era o bebê, às vezes a água estava tão suja e a mãe botava a criança dentro da bacia e lavava a criança ali, mas esquecia e acabava a criança caindo ali dentro daquela bacia. E aí, quando ela olhava para a bacia estava com aquela água tão turva e ela pegava a bacia e jogava a água fora com a criança. E tomava um susto. E é interessante que isso acontecia de fato. Isso chegava a acontecer mesmo. O que significa isso? A gente não pode pegar a bacia e jogar a água suja fora. Isso tem que ser feito. Mas jogar a criança junto. O que é quaresma? O que significa quaresma? Qual a mensagem com relação à quaresma? É santificação.
É atenção. É observar como o reino de Deus está na nossa vida. E o bispo Roberto falava, nós jogamos fora a quaresma, e a quaresma seria tão importante observarmos. O período que compreende entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Esse período, a Igreja Católica, eles se devotam, se santificam. E aí você pensa assim, mas eu não sou católico. Eu não sou idólatra. Será que não? Porque ídolo não é só o que está diante dos teus olhos. De repente teus filhos são teus ídolos. De repente pessoas são teus ídolos. Eu não estou querendo dizer com isso para você voltar para o catolicismo romano, não, tá, querido? Eu estou querendo dizer que é muito importante a gente observar como nós estamos andando. Essa parábola está falando sobre isso. O reino de Deus está afetando nossa vida. Tempo. Eu lembro da minha mãe colocando a massa de pizza. Minha mãe fazia uma pizza maravilhosa. E ela pegava aquela massa, botava o fermento. Sabe o que eu fazia? Botava uma cadeira, porque ela sempre botava em cima da geladeira, para a gente não pegar. E botava aquele pano de prato por cima da bandeja, né, do pote, com a massa. E era para crescer. E isso demandava tempo. Era necessário ter um tempo. Eu botava a cadeira e dava várias beliscadas naquela massa. Acredita que eu comia aquela massa crua? Mas era bom, né? Só não era bom depois, porque a barriga parecia que dava uma explosão dentro da barriga. Né? Demanda tempo. O reino de Deus deveria ser buscado com tempo de qualidade. Deveríamos dar tempo para Deus agir. Muito tempo. Não qualquer tempo. Tempo de qualidade. Deveríamos estar nos aquietando, olhando para Ele, contemplando a Ele. Deixar o reino agir dentro de nós. É necessário tempo. Jogar a massa, jogar o fermento lá na massa e mexer e jogar para assar, não adianta de nada. É necessário que o levedo faça um processo. É necessário um tempo. Você tem dado tempo a Deus? Primeiro ponto, então, o reino tem agido em todas as áreas da sua vida. Segundo ponto, você tem dado tempo a Deus. E terceiro ponto, tem pessoas que pensam que o reino não afeta a nossa parte externa. Não nos afeta visivelmente. Afeta sim. Porque quando o fermento é colocado na massa e dado tempo para isso, e afeta toda a massa, e aí é dado tempo para que ele tome todo o corpo, a forma muda. Como está a sua vida, a sua aparência, a sua imagem? Eu não estou falando a sua imagem, sua maquiagem nova que você comprou da Mary Kay, ou a sua roupa nova, ou o seu novo shape. Sabe o que é shape? A musculatura trabalhada, torneada. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando da sua aparência externa no sentido de sobriedade. Eu estou falando da sua aparência externa no sentido de decência. Sua roupa deveria glorificar a Deus. Sua aparência deveria glorificar a Deus. E há pessoas que pensam que Jesus não falou sobre aparência, falou muito sobre aparência. O apóstolo Paulo, concordando com ele, fala sobre aparência. Não ande de forma ostentatória.
Não queira ser um ostentador. Nós lemos lá no Salmo 49. As pessoas estão preocupadas com a aparência, com a imagem, com o status, com recursos e com suas estruturas externas e o seu íntimo. Com um reino que não atua, um reino que não é buscado, não há tempo para o reino, e um reino que não faz a menor diferença externa. A pessoa não tem nada na aparência que demonstre assim, você é crente. Olha como é que ele anda, olha como é que ele fala. Não é extravagante, não é ostentador, não está preocupado com essas coisas, não está preocupado em mostrar para as pessoas o que tem. Isso é o pecado da ostentação. Ostentação é um pecado. Ficar preocupado com o que comer, com o que vestir, com a aparência. Esse exagero com essas preocupações é um grande pecado. Como vai a sua vida de decência? Uma aparência decente. Suas vestes. Nós vivemos num país extremamente sensual. O Brasil é conhecido pelas mulheres sensuais. Pelas mulheres que mostram muito mais do que deveriam mostrar. Revelam muito mais do que deveriam revelar. Será que quando as pessoas passam ao nosso lado, elas enxergam o reino de Deus em nós? Porque nessa massa aqui fermentada, ou seja, nessas medidas, essas medidas de farinha que receberam esse levedo, ou seja, nessa vida que foi afetada pelo reino de Deus, e o reino de Deus tomou proporções, o reino dos céus tomou proporções grandes, até a aparência muda. A forma de falar muda. A forma de se relacionar muda. Você não anda mais onde você andava, você não conversa mais com quem você costumava conversar, porque agora você tem um reino dentro de você. E ele toma toda a sua vida. E agora não há mais espaço para você. E agora não há mais espaço para a sua vaidade, a sua vanglória, a sua indecência. Não há mais espaço. Não há mais espaço para uma língua solta, que fala o que quer, conversa o que quer. Internamente e exteriormente, o reino de Deus precisa ter atuação. Porque nessa massa, ela foi tanto afetada internamente. Nessas 3 medidas, elas foram afetadas internamente. Essas 3 medidas, algumas pessoas que conjecturam a respeito das 3 medidas, que sejam alma, coração, alma e mente, são simples conjecturas, mas é que pode ser, afetando todas as áreas da sua vida, afeta a sua mente, afeta o seu coração, afeta a sua alma. Afeta tudo. Tanto dentro quanto fora. Você tem se preocupado com o teu interior, tanto quanto você se preocupa com a tua imagem, com a tua aparência? Você tem tanto zelo pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, as coisas invisíveis que realmente importam. Você tem tanto zelo quanto você tem pela coisa externa, pelos seus ganhos, pela sua conta bancária, pela sua vida financeira. Cuidado com a idolatria financeira. Cuidado com a idolatria comercial. Cuidado com a idolatria publicitária. Cuidado com qualquer coisa que ainda não foi afetada pelo reino de Deus na sua vida. Cuidado com os seus amores.
Cuidado com os seus contatos. O que realmente importa é o invisível. É aquela medida de mostarda, é aquela medida de levedo, é aquele grãozinho de mostarda, é aquela medida do levedo tão pequena. Tão invisível, mas que atua e deve atuar e tem que atuar em todas as áreas. Em todas as áreas. Se você morresse hoje, qual o tamanho do reino de Deus na tua vida? Jovem, não pensa em morrer, mas a única certeza que temos é que, como pecadores, vamos morrer. Não a segunda morte, por causa do sangue vertido no Calvário, que nós vamos celebrar agora, mas todos nós vamos morrer a primeira morte. Pelo menos é o que é o curso natural da vida. A não ser que Jesus volte, a não ser que Ele chegue. Mas se você morrer agora, qual o tamanho do reino de Deus na sua vida? O que Ele afeta na tua vida? Qual a medida? Quais são as medidas que Ele afeta? Só uma medida na tua vida? Ou todas as áreas? Ou as 3 medidas da sua vida? Só uma parte? Só 2? O reino de Deus só afeta 99% da sua vida e você diz assim, 1% eu deixo para mim? Você deixa 1% para você deixa 1% para o diabo. Porque o diabo milita e pensa e cogita nas coisas dos homens, nas coisas dessa terra. Todas as áreas integralmente deveriam estar diante de Deus, deveriam ter proporções grandes do Evangelho, deveriam ter proporções grandes do reino dos céus. Ou a única preocupação que você tem é com padrões mundanos, padrões terrenos, padrões humanos, estereótipos e coisas dessa terra. Cuidados deste mundo. Todas as áreas da sua vida têm que estar submetidas, subjugadas pelo reino de Deus, pelo levedo do reino de Deus. Todas as áreas. Temos que ter depósito de fermento em nós. Temos que ter óleo. Se não temos óleo, se o noivo chegar, nós não vamos entrar pelas portas. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos vida santa, a vivermos vida digna do Teu reino. Senhor, precisamos mais de Ti, precisamos que tomes todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida. Te pedimos isso no nome de Jesus. Que a graça, Senhor, do Senhor Jesus, que o amor do Pai Celestial e o consolo do Espírito permaneça sobre os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.